palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Nem sempre seu líder tem que estar de acordo com o que você acha que é certo. Por isso ele é chamado líder. Não é qualquer pessoa que vai induzi-lo, não é qualquer pessoa que vai te dar. Você sabe quando você conhece um líder? Quando ele ouve você silenciosamente, mas não faz o que você falou para ele fazer. Ele faz o que o Espírito manda ele fazer. Amém? E ao começar, eu vou começar orando aqui com vocês. Gostaria que o pastor Carlos viesse orar por mim, em nome de Jesus, para a honra e glória de Deus. Amém? Pastor Carlos, por favor, vem orar. Obrigado, pastor. Sim, senhor. Amados, estende as suas mãos para cá em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, só o Senhor tem as palavras reveladas, meu Deus. Nós somos apenas um grão de poeira, Pai, o pó dessa terra, mas o Senhor é tudo. E eu te peço que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha usar a tua serva como atalaia, Pai, como profeta que o Senhor levantou, para encher a nossa mente da tua palavra de fé. Eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aviva a nossa fé, Pai, porque a fé vem através de ouvir a tua palavra. Então eu te peço que ela diminua e que o Senhor cresça em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aplauda o Senhor. Dê glória a Deus, amados. Amém, na igreja. Olha para essa pessoa linda, cheirosa do seu lado. Tão bom quando o pastor ora, sai a opressão. Obrigado. Olha para essa pessoa linda do seu lado, diga para ela boa noite. Quando as pessoas entram na igreja, né? E não nem fala boa noite para as pessoas, né? E aqui é um lugar de santidade. Tão ruim chegar a um ministério em qual você não tem conhecimento de ninguém. E as pessoas nem olham para você, né? Isso é muito ruim. Amém? Eu oro que a igreja hoje, que a palavra que você vai ouvir, viu, igreja? Seja uma palavra de mudança na sua vida. Eu oro para que isso aconteça. Você vai ouvir uma palavra, mas ela tem que ter um fruto digno de arrependimento na sua vida. Você precisa entender, porque os dias estão contados, não para mim, não para você, porque nós não sabemos nem a hora, nem o dia que Jesus vai voltar. E nem sabemos quando vamos morrer. Então, nós não temos tempo. Nós não sabemos se vai morrer amanhã ou depois. Depois que eu passei por essa situação que eu passei, que Deus me ressuscitou, eu falo para vocês claramente que nós não sabemos. Até 2 anos atrás, eu jamais imaginei passar por uma situação assim, a qual eu fiquei gelada, e se não fosse Deus usar meu esposo e orar por a minha vida, hoje eu não estaria aqui. Então, você nem eu tem tempo de brincadeira. Isso me tirou de proveito. Então, todos os dias, a hora que eu levanto, a primeira palavra que sai dos meus lábios é: bom dia, Espírito Santo. Obrigado por me levantar. Obrigado por tudo que eu tenho. E foi dessa forma que eu comecei a viver pela obra de Deus. Eu tive que passar pelo vale da sombra da morte, como fala em Salmo 91, igreja. Muitos não têm a coragem que meu esposo teve, nem eu fui obrigada a isso. Pastora, fui. Eu dependia de mim mesma, até que depende das cestas que vocês arrumam e trazem para mim, e tem sido de grande proveito. Vocês viram minha ceia? Todos cooperaram com a minha ceia, em tudo. Não fiz nada ali, foi tudo doação do povo. Muitas pessoas olham, né? A nossa vida, tudo que tem ali foi proporcionado por esforço,
antes da gente estar na obra ainda, né? Agora nós comemos, o que nós comemos? O que vocês trazem. E para mim tem sido uma benção. Se tem, tem. Se não tem, eu jejum e oro. Não estou nem aí. Eu só quero depender de Deus, amém? Mas isso não é o que eu quero falar hoje. Eu quero falar do seu pensamento hoje. Aqui, vamos abrir nossas Bíblias, em nome de Jesus. Em Efésios, por favor. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Amém, igreja? Quem pode falar amém comigo? E eu continuo dizendo que eu oro que essa palavra que eu vou falar hoje seja uma mudança de vida para você. Então fala comigo, que venha a ser uma mudança de vida para mim. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Vamos ler comigo? Glória a Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fala amém. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podereis ficar firmes contra as ciladas do... Porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, e sim contra os principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tornais toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia, e depois de terdes vestido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com preparações do evangelho da paz. Amém, igreja? Vou só até aqui por enquanto. Satanás, ele tem nos investido muito na mente das pessoas, né? Principalmente daquelas pessoas que mal lêem a Bíblia. Aquelas pessoas que têm preguiça de ter uma vida constante em oração, estando dentro de um ministério. O que acontece? Os pensamentos que Satanás impõe a nosso respeito, ele começa... Sabe como eu sei que Satanás já está investindo na mente de um homem, de uma mulher de Deus, quando está aqui na igreja? Ele começa a matar culto, ele começa a não dar satisfação, ele começa a matar um monte. Aqueles que estavam firmes, e se você olha para eles, eles se abaixam, porque o que aconteceu com Adão e Eva? Se você lembra, a primeira vez que Deus, depois que eles pecaram, eles se esconderam em uma moita. Fala amém, igreja? Então, quando isso acontece, quando você se esconde, abaixa suas vistas, você sabe que está errado. Você sabe que a sua prática espiritual está sendo corrompida. Muitas pessoas inicia no ministério numa total força, mas de repente vai perdendo as forças. Por quê? Porque as ciladas e astúcias ciladas de Satanás começam a defraudar a mente dela. O que é um defraude? É alguém que antes era uma coisa, ela começa a ser uma pessoa fraudulenta. Começa a não ser mais uma pessoa autêntica. O que é ser uma pessoa autêntica? Muitas pessoas às vezes querem que a gente finja ser o que não é. Eu não consigo ser assim. E se você consegue, parabéns. Você está com o caminho pronto, amém, igreja? Para o inferno. Você precisa ser uma pessoa real. Uma pessoa que ora, que busca em Deus, que tenha tempo para com Deus, para que essas ciladas não aconteçam no seu caminhar com Deus. As decepções automáticas na nossa vida vai acontecer. Tudo na nossa vida. Ninguém chegou aqui sem decepção nenhuma. Ninguém chega a um cargo ministerial ou um cargo, ou no trabalho, se ele é um gerente. Ninguém chega lá por acaso, ele é uma pessoa observada. E quem nos observa? Lá fora e aqui dentro, o próprio Deus. Deus não vai jogar aqui em cima qualquer pessoa. Pessoas que querem ganhar tudo na birra.
Tem gente que é tão birrento que eles querem ganhar a birra, e com Deus não acontece assim. Ah, se não fizer do jeito que eu quero, eu não mudo. Se você é uma pessoa que pensa, eu não vou mudar, eu nasci assim, eu vou morrer assim, você se prepare para não ser atuante na obra de Deus. Por quê? Porque uma pessoa que é pote cheio, Deus não põe mais nada. Um pote cheio não cabe a presença do Espírito Santo. E quando você é um pote cheio, o que acontece? Você começa a ser uma pessoa que ninguém quer ficar perto. Não é você que se afasta, é as pessoas que se afastam de você. Porque todo mundo quer alguém que seja positivo, alguém que te influencia para uma coisa melhor. Ninguém quer alguém perto de você que te joga no chão, né? Quando eu conheci meu esposo, o que eu gostei nele é porque ele é uma pessoa, ele falou que ia fazer uma piscina lá em casa. Eu olhei e sorri. Não que eu desconfiasse, porque eu o conheço. Eu falei, mas nos dias de trabalho, porque ele trabalhava um dia sim, um dia não, e dormia à noite. E ele cavucou, ele começou a cavucar, Ana Lara era um bebê, de menos de 1 ano. E tem a foto dela cavucando com ele. Hoje nós temos a piscina lá, mas foi tudo ele que fez. Do cerâmica, tudo. Foi comprando, quando ele trabalhava, foi pondo lá, empoçando os trem lá. A Adriana até sabe disso. Até elogiou ele por isso. Porque ele é uma pessoa que ele determina algo e vai. E eu presto atenção nisso. Se ele fosse um frouxo, ele não servia para ser meu marido. Pastora, sou uma mulher de Deus e não tenho dúvida disso. Todos os dias da minha vida eu comprovo e passo lutas para que eu chegue onde estou. Então, muitas vezes, nossos maridos se encontram derrotados porque nós não falamos, você vai, você consegue, você é o melhor. Porque, para mim, marido de ninguém, não tem inveja de marido de ninguém, pode ser o homem mais manso do mundo, que meu marido, agora ele é mais manso, mas ele não é tão manso, né? Então, não tem inveja de marido manso, não tem, eu gosto do homem de Deus do meu lado. E eu estou aqui para influenciar ele a crescer. Não somente... Porque se eu for ver se eu visse os defeitos deles e acrescentasse no dia a dia dele os defeitos dele aparentes, eu jogava meu marido lá embaixo. Para mim ele é o homem mais lindo do mundo, para mim ele é o homem mais companheiro, e não me importa se os outros acham diferente. O problema é de quem acha, eu não estou aqui para agradar os outros. Entendeu? Pastora, eu não tenho que agradar homem nenhum, eu tenho que agradar o meu. Mas o que acontece com as mulheres? Elas querem ser vistas, mas não querem ver a pessoa. Tem gente que nem entrou no propósito que a gente fez. Não teve coragem. A palavra do Senhor diz assim, ó, dai para receber. Fazer uma mesinha simples, uma coisa tão simples. Deus só queria a obediência de vocês assim, pouquinho, nos dias dos namorados. Mas que é um homem romântico, um homem que agrada, que te amou, que né? Então assim é, quando nós falamos dos nossos pensamentos. Quando o meu pensamento está em Deus, eu só penso em obediência. Quando os meus pensamentos estão em Deus, eu penso, eu vou, eu consigo e eu quero. Amém, igreja? Palavras de derrota não entram na nossa mente. Quando a palavra de derrota vem sobre mim, Satanás falava assim para mim, eu vou contar um testemunho para vocês. Pastorinha Meilde vai morrer. Muitas vezes eu acordava com essas palavras sem ar, e eu falava, não, Deus falou para mim que isso aqui não é para morte. Arreda, Satanás. E mesmo sem ar eu dormia. Porque eu sabia, na minha individualidade, que Satanás que fala toda palavra de destruição para a vida minha e para a sua vida. Então, quando ele começa a falar palavras de derrota, os meus pensamentos têm que ser melhores e maiores do que o dele. Porque eu lembro da Bíblia, lá quando Deus fez 40 dias e 40 noites de jejum. Deus falou assim, nem só de pão vive o homem. Então, Satanás imediatamente foi derrotado por palavra, igreja. Então, é as palavras da sua boca que diz quem você é em Cristo Jesus. Se você é uma pessoa que quer aparentar algo, você vai demonstrar, observe. Você quer ver uma mulher de Deus? Você observa ela.
Até os homens sabem quando a mulher é de Deus. Se ele fixar o olho nela, se ela é uma mulher de Deus, ela vai fazer assim, ó. Mas se ela não é, ela vai ficar se exibindo para ele. Entendeu? A mulher de Deus, ela tem postura. Por quê? Não é por causa de você, por causa do marido dela. É por causa do Criador. É pelo temor que tem fugido dos corações dos homens e das mulheres. Tem fugido. Vocês entram na igreja de qualquer forma, acham que está tudo bem, mas não é assim. Aqui tem a presença de Deus. Você precisa pôr Deus em prioridades das suas escolhas. Ele não é o último. Ele precisa entender que você pôs Deus em primeiro lugar. E a sua birra não adianta nada para Deus, só vai se afastar mais. Porque, como eu disse inicialmente para você, pote cheio não aprende. E Deus, Ele renova nossas mentes todos os dias. Pote cheio não aprende. Pote cheio acha que sabe mais que todo mundo. Pote cheio acha que Deus só fala com ele. Mesmo, sabe, pote cheio, ele lê a Bíblia e acha que, nossa, já entendi tudo, não preciso ler mais. E eu te digo que uma palavra vira 50 palavras no mesmo versículo. Porque quando o Espírito Santo acha em sua mente algo que ele possa transformar para a igreja e que vira alimento para a igreja, ele vai fazer isso que eu estou falando para você, ele vai te dar palavras. Então não adianta você esconder de Deus algo que ele já sabe. Ele sabia que hoje, nessa noite, eu pregaria, ele sabia que você viria aqui, e ele sabe como está seu coração. Como está seu coração? Tem uns minutinhos aí para pensar como está seu coração? Pensa, igreja, estou sentindo que tem alguém que não está pensando. Pensa como está seu coração nesse momento. Você precisa pensar outra coisa, que só Satanás oferece vários tipos de pensamentos para a nossa mente. Só Satanás, igreja. Quando você chega na igreja, você fica só observando as coisas, ou que o pastor ou a pastora fala, se ele danou ou não, se ele fez isso ou não. Se você chega em casa, sai da igreja, chega em casa brigando, enchendo a cabeça do seu marido, é uma mulher rixosa, ou você é um homem rixoso, porque também existe um homem rixoso, que não deixa a cabeça da mulher em paz, fica papapá na cabeça da mulher, que a mulher não quer sumir, às vezes chegar em casa. Da mesma forma é o homem, ele fica toda a vida na sua cabeça. Eu falo para você nessa noite, esses pensamentos de bem e não de mal e não de bem, não é de Deus na sua vida. Porque Satanás, ele é diplomado em destruição. A partir do momento que você entra daqui para lá, ele quer destruir sua fé. Ele quer pôr você lá embaixo. Ele vai arrumar qualquer artimanha. E se você não for uma pessoa firme no Santo dos Santos, no Criador dos céus e da terra, que é o Senhor Jesus, você vai chegar num certo momento que você vai desviar da presença de Deus. Porque você olhou tanto para os outros, achou que era tão importante o que você pensava. E eu digo para você nessa noite que o seu pensamento, se estiver com Satanás, não tem nada a ver com Deus. Pastora, como que eu sei que os meus pensamentos não são de Deus? Pensamento de derrota, pensamento de depressão, pensamento de morte, pensamento de preguiça, pensamento, eu não dou conta. Essa palavra, o Satanás se tornou especialista para colocar na sua mente. Eu não consigo, eu não dou conta, eu não posso, eu não vou. Essas palavras, a palavra que Deus nos reedifica chama-se eu posso, eu vou, eu consigo e eu venço. Essas são palavras de Deus. Porque Deus não quer derrotado. Então ele vai, o que ele vai produzir? Ele vai produzir para nós frutos dignos de arrependimento. Arrepender do velha criatura, do velho eu. O novo eu agrada o Espírito. O velho eu não tem parte com Deus. Tanto que ele fala com que você nasça de novo. Então, igreja, o que eu quero falar isso para você nessa noite? Que quando os pensamentos de derrota virem na sua vida, você tem que ter certeza que é Satanás. Eu não consigo, meu casamento, eu nunca vou casar. Meu marido, sabe, essa palavra nunca é satânica.
Porque Deus é o Deus que pode todas as coisas naquele que me fortalece. Tem gente que não vem buscar o Espírito Santo. Você precisa buscar o Espírito Santo, você precisa batizar. Jesus está voltando. E o que eu posso fazer com os pensamentos? Olha para essa pessoa bonita do seu lado e pergunta: o que eu posso fazer com os pensamentos? De derrota? Porque Satanás quer a nossa derrota. Porque muitas vezes vem pensamentos na nossa mente que podemos rejeitar. Quem concorda, igreja? Você pode rejeitar, né? Às vezes você é uma pessoa que há muito tempo você fuma cigarro. Mas você quer essa libertação. Mas você fuma porque esse pensamento tem na sua mente. Quando vier, começa a orar. Lê a Bíblia, põe um louvor. Você vai ver que você nem viu, passou o dia. E continuando, né? Mas não é todo pensamento que você está pensando. Isso aqui foi o Espírito Santo hoje de manhã, viu? Por isso que eu estou falando para vocês. Ele me dá e eu escrevo, né? Pensamentos que são influência do maligno. Às vezes, pensamentos que não podemos fazer nada sobre nossa mente, ainda mais se a nossa vida vem de uma temporada de derrota. Às vezes, vem pensamento na nossa mente que vem uma temporada de derrotas financeira, espiritual, vida conjugal. Sabe, igreja? Às vezes é um tempão disso. E aí você pensa: eu não nasci para ser feliz. Eu te digo nessa noite, você nasceu para ser feliz. E tudo que você passou é para que você dê um melhor testemunho. Para alguém apontar para você: eu vi como aquela pessoa era. E hoje é como ela está. Amém, igreja? Então, quando esses pensamentos vêm à sua mente, rejeite-os. Para de ser derrotado, porque Satanás quer. Ele não pode contra as palavras do Senhor. E tudo é possível ao que crê. E quando você fala uma palavra de vitória, é ligado aqui na terra, no céu, numa só vitória. Mas se você fala derrota, da mesma forma foi da sua boca, é ligado aqui na terra, no céu. A palavra de Deus, ela é muito clara. Qual tem sido as suas palavras que saem da sua boca? Eu não aguento mais, eu não consigo, eu não posso. Quais são as palavras? Como pensamos? Oh, meu Deus, obrigado por isso. Ouve bem comigo, igreja, isso aqui, ó. Como nós pensamos, que nós define como pessoa. Como você pensa, é o que define como pessoa. Às vezes o Espírito quer trazer mudança, mas você quer continuar sendo uma pessoa mimada. E que só você está certo. Um pote cheio não cabe nada de novo. Quando o Espírito Santo me deu isso, eu estava lá, copiei tudo, igreja. Porque tem sido assim em muitas vidas. Você tem achado que sabe tudo. Deus só quer que você se esvazie para que Ele entre. Então você começa a pôr defeito nos outros, pessoa, porque não é o que você queria. Quando não faz o que o birrento quer, ele começa a pôr defeito em todo mundo. E quem tem visão espiritual não é enganado. Sabe, igreja? Você precisa começar a vigiar seus passos. Os seus passos estão em direção da desobediência, da rebeldia, da mentira. Porque tem gente que até mentir com o nome da gente, coisa que a gente não fez, fala. Eu te falo nessa noite, está na hora de você acordar. Satanás quer ceifar sua alma. Para de mentira. Para de discórdia. A discórdia é Satanás. Acrescente na vida das pessoas. Não as destrua.
Porque um testemunho de um crente falso é pior do que aquele que está na rua. Quem é você perante Deus? Quem é você? Você tem sido testemunho para o seu marido ímpio? Você tem sido testemunho para a sua esposa ímpia? Quem é você onde ninguém te vê? Como você age? Você é um amigo traíra ou amiga traíra? Que fica olho no olho com o marido dos outros? Quem é você? Você tem representado a armadura de Deus lá na rua? Ou é uma pessoa que degrine o nome de Cristo, quer ser observada? Se coloquem de pé. Aí vem uma palavra que eu quero falar com vocês, que eu não vou deixar sem falar, igreja. Eu escrevi e eu estava tão ungida na hora. Todos os dias eu agradeço a Deus pela minha vida. Eu não pensava assim. Há 2 anos atrás eu era um trator. Tomava conta da obra, das obreiras, arrumava a casa, ia em todos os cultos. Trabalhava, tinha dia de sábado, domingo com a Osmailde, na nossa facção. Minha mente não parava hora nenhuma. E eu ainda ia nas madrugadas. Era uma máquina, igreja. Essa máquina foi parada por Cristo. Hoje, quando eu estou cuidando de tudo, eu penso, como que eu conseguia? 3, 4 horas da manhã, a Aldenora já me ligou, era umas meia-noite, 2 horas, né, Aldenora? Nós ficamos conversando um tempo, eu lá, arrumando casa. Essa máquina foi parada por Cristo para servir vocês. Eu não via que eu trabalhava desse tanto, igreja. Uma pessoa normal, se não for pelo Espírito, não consegue. Cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar de parente, cuidar de igreja. Cuidar das finanças. Olhar tudo. Orar, vigiar. E a palavra de Deus vem me falando aqui comigo e com você, olha só. Aí vem algo extraordinário. O Espírito Santo só fica aonde ele pode trazer transformação. Fala para essa pessoa do seu lado, você quer ser transformado? Com autoridade. Se você é aquela pessoa que fala, eu sou assim, eu não vou mudar, eu te digo nessa noite que você não serve para ser morada do Espírito. E ele continua a te dizer, igreja, isso quer dizer, se você não tem uma mente renovada, você não tem o Espírito Santo. Se você não renovou sua mente, você não tem ele. O Espírito Santo é conselheiro. E é conselheiro de você mesmo. Porque é através de você que ele vai te aconselhar. Ou mesmo está te aconselhando, você se torna uma fortaleza. O que é uma fortaleza? Uma área dominada por um inimigo. Se você é uma pessoa que está nessa noite aqui, e o Espírito Santo está te aconselhando, e a sua mente, de alguma forma, foi invadida, foi tomada em uma guerra, se toma. Satanás tomou sua mente, você não conseguirá sem Jesus. Isto é ser uma fortaleza. Uma fortaleza tomada, porque Satanás toma, ele arromba. Está entendendo, igreja? Ele arromba. Ele não pede licença, ele destrói. Você se sente uma fortaleza nessa noite? Se você está em uma guerra, existe uma fortaleza do inimigo. Isso significa que o inimigo conseguiu cavar um lugar, entrou lá, e você está tendo dificuldades de tirar ele de lá. Você precisa de pessoas que orem por você. Pessoas que têm vida com Deus,
para mandar Satanás sair daí. Porque não é o lugar dele. Deus está preparando para falar conosco. Qualquer hora, Deus está preparado para falar comigo e com você. Se você quer mudança. Na nossa mente, temos fortalezas em nossas mentes, de forma que Satanás consegue dominar. Que acreditam em mentiras. Quando Satanás domina a mente, você acredita em mentiras. Quando a minha mente está dominada, eu acredito em coisas que vão aumentar o meu ego. Eu estou totalmente errado, totalmente errada, mas eu vou buscar uma forma de encontrar dentro da palavra algo que me traz alguma coisa que me dê livramento de mim mesmo, porque eu quero continuar escravo e não livre. O Senhor Jesus, Ele nos liberta, nos sara, nos transforma, mas a sua mente tem que ser uma mente transformada. Amém, igreja? Venham todos à frente aqui em nome de Jesus.